Bom, será que agora está funcionando, gente? Estou aqui agora na tentativa. Vamos lá. Agora tem que dar, pelo amor de Instagram, faça seu papel. Ah, agora tá vendo. Oxe, Maria, meu celular é ciumento. Oh, Meu celular é ciumento, Nina. Ele não quer que seja em outro lugar. Frescura. entendi. Gente, desde já, mil perdões, viu? Eu sou velho de alma, então eu com tecnologia eu me quebro inteiro. Me perdoe. Prometo que vai valer a pena e nós vamos compensar esses 30 minutinhos de atraso, viu? Nina, Vamos sim. beijo, minha querida. Boa noite. Boa noite, meu querido. Olha, nós estamos assim superando, né? Isso Nossa, que importa, Newton, aprendendo a lidar com as dificuldades e saindo no sorriso, sempre. lógico. Ah, gente, isso aqui é só detalhes que a gente ajeita. A gente vai falar sobre isso hoje, então na realidade é tudo programado, viu? Na realidade, Sim, é tudo orquestrado. gente, isso aí foi só para esquentar o clima sobre o que nós vamos falar, para vocês já entrarem no clima com a gente. Não é isso, Newton? Perfeitamente, Nina, perfeito, viu? Vai servir de bom exemplo isso, viu? Vai sim. E boas histórias pra gente também. Né? Pessoal, Verdade, verdade. gente, para quem não conhece, hoje estou aqui com a posição invertida, porque afinal de contas o seu Newton, o celular dele é alfa, ele tem que vir em cima, né, Newton? Momento, viu? Com impressionante, com meu amigo Newton Filho. Meu querido amigo, e além disso, um excelente profissional. Já fisioterapeuta há 13 anos, não é isso, Newton? Exatamente. Especializado em oncologia. Eu gostaria que, para começar, muita gente que está entrando já te acompanha, já te segue, mas tem pessoas que estão tendo esse prazer agora. E eu gostaria que você começasse apresentando Newton Filho para a gente. Quem é Newton Filho e o que ele é de tão especial na vida das pessoas que convivem com ele? Ó, primeiramente, gratidão pelo carinho todo. E para quem não me conhece, eu me chamo Newton Filho, né? Trabalho com fisioterapia já aos meus 13 aninhos, mas eu acabei me encontrando nos últimos anos na área da saúde integrativa, das terapêuticas. E acabei me formando como bioalinhador, me formei como instrutor de EPAS e também biomagnetista, como todos os colegas aqui no nosso grupo, né? E a gente vem percebendo aí nessa jornada o quanto é importante cuidar da saúde como um todo. Então, como fisioterapeuta, eu tratava as sequelas, os galhos das doenças, mas eu fui me aperfeiçoando para tentar alcançar o mais próximo possível da raiz daquilo que aflige as pessoas, não só os pacientes. Praticamente minha jornada segue neste caminho até hoje, como ainda um mero aprendiz, mas que gosta de compartilhar um pouco o que aprendeu nessa jornada. Somos todos eternos aprendizes, graças a Deus, né, Newton? É isso que nos Amém. faz encontrar a evolução a cada dia. Newton, então você começou encantado pela fisioterapia, né? Porque a gente vai encantado pelas nossas profissões, e de ver ali as pessoas com as sequelas, você tentando auxiliá-las, aí veio um estalo. Uhum, Não exatamente. lidar com a sequela, mas com tudo que aquilo envolve a pessoa. É isso, Newton? Exatamente. Na realidade, quando a gente trabalha no meio clínico, eu também faço atendimentos domiciliares, foi o começo do meu trabalho e até hoje exerço com muito amor essa linha, que é o home care, né? Mas em clínica a gente percebe muito como o indivíduo, mesmo tendo a mesma patologia, o mesmo quadro clínico, como cada pessoa evolui de um jeito diferente, mesmo seguindo o mesmo protocolo. E isso me deixou muito encafifado na época. Eu falava, gente, será que eu sou incompetente ou será que alguma coisa está sendo feita errada? Eu não sei, não é possível. Eu sigo o protocolo que eu aprendi, usei 10 vezes e 8 deu certo, aí depois só 5. O que está de errado com esses protocolos defendidos em artigos? Aprendi na faculdade o jeito certo? E aí a gente vai percebendo que a variável é a pessoa. São os seus sentimentos, suas emoções, suas rotinas, suas percepções, comportamentos, é que fazem a mesma artrose de joelho ser bem distinta uma da outra. O mesmo tumor que numa pessoa pode ser fatal, na outra se torna totalmente curável de uma forma tranquila
e aí a gente começa a questionar isso. E foi aí que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais no ser humano, e ainda, lógico, a gente continua trabalhando nesse sentido, né? Então isso veio e te despertou. E como nesse despertar, o Newton fisioterapeuta veio se transformando no bioalinhador e chegou ao EPASE. Conta um pouquinho pra gente, Newton. Bom, isso daí é uma história que vai parecer uma fábula, porque eu não procurei, eu apenas falava, né, nas minhas orações, nos meus questionamentos, e falava, Deus, me bota no caminho certo. E um simples dia, na clínica que eu trabalhava, falaram, Newton, estou trazendo um curso para cá, que é a tua cara. E aí apareceu o primeiro passo, que foi o bioalinhamento. Eu já gostava de assuntos como Cure o Seu Corpo, de Luiz Hay, eu já seguia umas linhas reikianas também, né? Sou reikiano. Então, eu já tinha contato com isso, mas de uma forma como curioso, né? Usar nos meus pacientes de uma forma não oficial, vamos dizer assim. Só que quando surgiu esse bioalinhamento, eu não tinha nem o investimento para fazer. E os meus professores, os criadores do método, Adalto e Adailton, eles chegaram e falaram assim, a gente vai dar um jeito. E eles fizeram todas as facilidades que podiam existir no mundo para eu participar daquele curso. E eu falei, universo, eu entendi, eu vou participar. E depois disso, me tornar instrutor de EPASE, que é o nosso trabalho que nós vamos conversar hoje, também foi uma graça que esses meninos me passaram. Falaram, Newton, não tem como a gente não convidar você para a primeira turma de instrutores de EPASE, pessoas que vão estar formando pessoas como facilitadores de EPASE. E aí eu achava a ferramenta muito bonita, mas eu não tinha proporção do resultado dela, até começar a trabalhar. Então, na realidade, o universo vai me colocando no caminho, a única coisa que eu faço é deixar a percepção bem afinada. Porque até hoje ele faz isso comigo, então eu tenho que ficar muito atento, porque se eu piscar, ele me dá uma rasteira, então eu fico esperto até hoje. Newton, o pessoal está pedindo para você levantar um pouquinho a câmera, porque os logos estão em cima de você, eles querem ver. Aí tá, eles querem ver você, Newton. Tá, perfeito, eu tô achando que eles querem ver meus quadrinhos, ó, meus quadrinhos. Eu também meu lado tô achando. nerd, é meu lado nerd. Eu também estou achando. Então Perfeito, você vê, perfeito. A gente observa que, e eu sempre digo isso para as pessoas com quem eu trabalho, que você tem que ter sua percepção bem conectada, porque aí você consegue ver as oportunidades. O universo trabalha a seu favor. E que você também tem que trabalhar junto com este universo para você poder sentir todas essas oportunidades que estão vindo. E eu acredito que nada por acaso, e aí chegou o EPASE na sua vida. Foi isso? Exatamente. O EPASE, na realidade, ele foi a oportunidade de eu exercer uma função que eu já amava desde pequeno, que é dar aula. Eu dava aula de violão quando eu tinha meus 15 anos, e eu adorava ensinar, tanto que sempre foi, assim, um hobby fazer isso. Nunca pensei que realmente, oficialmente, eu daria cursos, nunca passou na minha cabeça. Mas sempre achei muito legal o ato de lecionar. Né? Na faculdade mesmo, a maneira que eu gostava de estudar era me fechar numa sala de aula e ensinar quem tivesse disposto a ouvir sobre aquele assunto. Então eu sempre gostei dessa parte didática, né? E o EPASE ele surgiu como essa oportunidade de dar aula e abrir o leque para pessoas que, não só da área da saúde, tem muitas pessoas que têm muita boa vontade e querem ajudar outras pessoas em vários nichos da vida, porque na realidade saúde não é só a saúde física. Estamos falando de saúde emocional, estamos falando de saúde financeira também. Nós podemos entrar neste assunto mais profundamente observando o cenário atual. Como as pessoas estão adoecendo por preocupação financeira e profissional. A gente vai observando o quanto a saúde está interligada com os relacionamentos. Né? Então, este cenário atual, para mim, ele é um rascunho de tudo que eu observei dentro do EPASE ano passado, que foi a nossa jornada, que nós iniciamos dando esse curso no Brasil todo, e agora esse ano ganhou um novo tom, justamente por causa deste cenário onde as pessoas se enclausuraram, entraram em medo, pânico, dúvidas de futuro, e aí a gente percebe como esses conflitos afetam a saúde integral do ser humano. Não é só emocional, não é só físico. A gente menospreza uma pessoa que pode estar reclamando de dinheiro, mas aquilo está afetando a saúde dela. Ela pode desenvolver um problema de fígado.
né? Então a gente tem que ver que a saúde ela é completa e cada pequeno detalhe, essa é a grande mensagem que eu vou deixar hoje aqui, cada pequeno detalhe conta. A pessoa às vezes chega para mim e fala, Newton, mas é uma besteirinha. Eu falo, não é besteira senão você não está me contando, né? Então é nesse sentido que eu falo, é ter ouvidos para ouvir os detalhes, porque o grande a gente enxerga, mas os pequenos detalhes eles afetam muito. E eu gosto de trazer a pessoa para a saúde. E aí a gente vai buscando nesse caminho as pessoas estarem equilibradas, pelo menos um pouquinho, em todos os nichos da vida dela, para ter a saúde integral. O Diogo comentou aqui, o Pedro Diego comentou aqui pra gente, o espírito do professor já existia em você. E aí você, né, aflorou isso com o EPASE. A Agradeço, Magda tá agradeço. mandando um oi para você também. Né? Oba, tudo bom? Oi, gente querida demais. A gente vem conversando já há um tempo, né, por causa da jornada, do workshop, e realmente é isso que você tem trazido para a gente nas nossas conversas, né, o ser integral. Às vezes as pessoas esquecem que elas são um ser integral, né, nós não somos assim, quer separar mente, corpo, parte financeira, a parte emocional dos relacionamentos, só que é isso que você está trazendo. Tudo vai afetar a pessoa, e às vezes o pequeno detalhe não se observa. E este pequeno detalhe que pode ir virando aquela bola de neve e trazendo aí, complicando, né, a saúde da pessoa. Não é isso, Newton? Exatamente. Exatamente, Nina. Na realidade, você falou uma coisa muito legal agora sobre a jornada. Essa jornada, na realidade, nós decidimos justamente realizá-la, né, com essa equipe fantástica. Ontem, abrindo perfeitamente com a Mari Barbosa, falando de biomagnetismo, eu acho que não tem um assunto mais gostoso do que o biomagnetismo para mostrar a saúde no micro ao macro, né? E Uhum. amanhã nós vamos ter uma visão de saúde pelos olhos, né? Então, assim, é a visão de como nós conseguimos enxergar. A janela da alma vai ter um novo sentido amanhã. Então, essa equipe que nós estamos conversando aqui, essa jornada, como ela surgiu, foi por causa desse momento atual, onde nós tivemos que adaptar para um movimento online, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção para essa jornada acontecer com este tom que quem está acompanhando vai perceber. Primeiro, tudo tem jeito. Vocês estão conhecendo hoje aqui técnicas, né? Hoje eu estou falando um pouquinho do EPASE, que é o meu xodozinho, mas ontem quem acompanhou viu o biomagnetismo, amanhã vai ter outras oportunidades para iridologia e esclerologia. Observar que existem várias técnicas, métodos, ferramentas para auxiliar na saúde das pessoas. E os nossos pacientes, clientes, digo o meu, os da Mari, os da Patrícia, de todos que estão aqui hoje oferecendo essa jornada, tem tido assim, várias experiências tão fantásticas neste momento que nós estamos passando. Pessoas que não estão adoecendo ou estavam doentes, não só do dito cujo, mas também de outros casos, que passaram bem. Eu tenho relatos lindos que depois, em uma outra oportunidade, posso falar, de pessoas que me agradeceram muito. Gente, um professor falou para mim uma coisa linda. Agradecimento de um paciente já vale ouro. Mas quando o paciente te coloca nas orações dele, porque você fez algo que nem você tem noção do que você fez, isso para mim, é imensurável. Não tem valor que pague. Então, tudo tem jeito, gente. Essa é a primeira grande frase da jornada. Nós estamos mostrando aqui apenas algumas ferramentas que alcançam esse jeito. E, em segundo lugar, para vocês perceberem como a nossa saúde pode estar plena em qualquer momento, independente de qualquer nicho da sua vida. Nós estamos aqui para isso. Essa jornada ela veio com este intuito. Mostrar que temos muitos profissionais na área da saúde do que nós estamos falando aqui, nessa Baixada Santista inteira, quiçá São Paulo e outros lugares. O Brasil está rico de terapeutas. E só para fechar esse raciocínio, terapeuta não é um título afunilado, né, que somente algumas pessoas podem ter. Terapeuta é quem trata. Esse é o significado da palavra. Então, quem trata, quem está disposto a tratar, até aquela pessoa, aquela cuidadora que está indo na casa ajudando a senhorinha, aquele filho, aquele neto que está dando um suporte ali, está trocando os curativos, ou até mesmo uma pessoa que conta histórias, quem trata bem, para mim, são terapeutas. Vai desde o médico, fisioterapeuta, enfermeiro, aos terapeutas holísticos, integrativos.
É isso que eu queria passar hoje aqui. A nossa equipe está só querendo compartilhar que somos ricos aqui na Baixada Santista, em São Paulo, de profissionais terapeutas nesse nicho que eu estou passando, mas as pessoas não sabem disso, Nina. Elas, às vezes, ficam perdidas sem saber que tem no vizinho do lado um profissional que poderia estar restaurando a saúde dela, ou pelo menos acolhendo naquele momento que ela se acha, assim, sem nenhum tipo de amparo, né? Esse, para mim, é o maior foco dessa jornada, as pessoas saberem que tem jeito e que terapeuta tem muito por aí. E eu gostaria de ajudar a ter mais e mais aí por aí. De verdade mesmo. Que bom, Newton. E você ajuda que a gente vai falar isso mais para frente. Perfeito. Newton, entrando agora já no EPASE, que é o seu xodozinho, como você mesmo disse, né? Sim, é verdade. Fala um pouquinho do EPASE para a gente. O que é essa técnica? Perfeito, perfeito. Brevemente falando, o EPAS ele é um método neurocientífico onde a gente estudou os 5 cérebros, desde o cérebro trino, para quem tem um pouquinho de familiaridade com esse assunto, são as camadas do nosso cérebro, desde o mais primitivo até o mais evoluído, que seria o emocional do coração. Nós equalizamos esses cérebros fazendo estímulos de perguntas em ciclos. Então, resumidamente, nós vamos fazer perguntas para a pessoa dentro daquele cenário que ela desenvolveu um conflito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma situação mal resolvida com o pai desde a infância, ou então um emprego que ela está muito na expectativa de arrumar e ela não consegue, um relacionamento que está tendo alguns tipos de perturbações, medos, né, medo financeiro, como a gente conversou também. A gente pega aquele conflito que está impactando a vida da pessoa, está atrapalhando ela, ou até mesmo problemas de saúde, né? Às vezes a pessoa, por causa de uma gastrite, não sai com os amigos para comer fora para não passar mal. Então, tudo que causa conflito, é aí que a gente entra como facilitador de paz. O facilitador, ele facilita o caminho da pessoa na resolução de conflito. Só que essa técnica, baseada nos estudos que compõem ela, acaba encurtando muito essa jornada da pessoa, para meros 15, 30 minutos de sessão. Nós conseguimos dar um pontapé para a pessoa desenvolver uma inteligência perceptiva, ou seja, um estímulo de tal forma que a pessoa vai conseguir resolver o conflito dela por conta própria, de uma vez só. Essa é a ideia do nosso trabalho. E são só de 15 a 30 minutos a sessão? É algo, então, que é rápido. A grande maioria das vezes, sim, porque é objetivo. Nós trabalhamos com a pessoa consciente, dando os estímulos dentro dessas perguntas, porque assim, o nosso cérebro não entende o que é virtual e o que é real. Se você vê um filme de terror e aparecer uma cobra e você tem medo de cobra, você tem um sobressalto. Mas aquilo está na televisão, não existe. Se eu falar para você agora de uma comida que você adora, você vai salivar. Então, nosso organismo ele não diferencia o virtual do real. Então, justamente aí é que a gente usa esse artifício para a pessoa, de forma consciente, resolver aquele assunto que está com pendência. Se ela fez de um jeito e tudo deu errado, nós vamos ter a oportunidade, eu brinco que é a máquina do tempo, né? Nós vamos para frente, vamos para trás, para a pessoa resolver aquele assunto com a mentalidade que ela tem hoje. E somente esse estímulo, ele é muito rápido, a gente vai direto no assunto. E as mudanças fisiológicas, bioquímicas que ocorrem pós a sessão são surpreendentes. Principalmente, saindo um pouco dessa parte micro, a comportamental. As percepções ficam muito afinadas. Parece que o peso foi retirado. E é o que a gente faz. O peso do conflito mal resolvido, a partir do momento que foi resolvido internamente, mesmo que a pessoa assimile isso ou não, no consciente, já foi mexido no subconsciente. Então o trabalho é totalmente consciente. A gente fala que a gente conduz a pessoa naquilo que ela dá conta de fazer, né? A gente nunca força nenhuma situação. A gente deixa ela ir aonde ela aguenta. Tanto que eu já peguei casos mais complicados, aonde a gente vai aonde a pessoa aguenta. Às vezes a pessoa aguenta só um pouquinho, 2 minutos só. E tem pessoas que, lógico, a gente vai dando uma atenção maior e vai para um pouquinho mais de tempo. Mas 15 a 30 minutos é mais que suficiente para resolver um conflito. Mas às vezes é o conflito que estava faltando mexer. É uma ferramenta, inclusive, que muitos psicólogos que se formaram comigo, e também por outros profissionais pelo Brasil afora, né, instrutores de EPAS, que nós temos outros profissionais que trabalham, têm elogiado muito essa ferramenta nos seus trabalhos, utilizando a psicologia tradicional
e o EPASE como um casamento perfeito. Desbloquear a pessoa e depois continuar aquele trabalho bonito e lindo que é dos psicólogos e psiquiatras, né? Então, a ideia Muito é legal. continuar nesse caminho. E, Newton, nesse momento que a gente está vivendo, tem como a gente trabalhar com o EPASE, já que a gente ainda está nessa, né? Estamos aqui no virtual, à distância. Tem como ter essas sessões sem estar com a pessoa? Sim, Nina, essa é a beleza da ferramenta também. E, aliás, assim, tirando o meu celular, que é ciumento, né? E então, assim, eu teria que montar uma chamada, mas é exatamente como a gente está fazendo hoje aqui. A gente monta uma videoconferência com a pessoa e eu consigo atender uma pessoa que está do outro lado do mundo. Tudo depende de conexão e de ter um fone de ouvido. Porque o paciente, o cliente, ele tem que me ouvir. Eu tenho que enxergá-lo e ouvi-lo. Então, na realidade, montando essa conexão, nós atendemos em qualquer lugar do mundo. Então, existe sim o EPASE feito à distância. E Que tem o AutoEPASE fantástico! também, para a gente poder, como facilitador, aplicarmos em nós mesmos e continuarmos sendo bons terapeutas. Um terapeuta doente, ele é paciente. Então, a gente tem que se cuidar Com, também. com certeza. Newton, chegou uma pergunta aqui, posso já Sim, fazer para você nesse por momento? favor, É, claro. terapêutica, ela perguntou, ou ele, né, se qualquer pessoa pode ser um facilitador de EPASE. Ótima pergunta. Já mando um beijo, um abraço aí para nossa queridíssima. Então, qualquer pessoa, por ser um curso livre, qualquer pessoa pode se formar facilitador de EPASE. Na realidade, nós até incentivamos as pessoas que estão querendo ingressar nesse ato de ajudar. Então, por exemplo, quem trabalha na área de marketing, coach ou empresarial, vai utilizar o EPASE mais focado nessa área. Porque tem muitas pessoas em empresas que precisam aumentar seus rendimentos e às vezes tem esses conflitos que atrapalham. Pedagogos, nossa, os pedagogos é tão lindo, gente, o trabalho dos pedagogos como EPASE. Eu tive o privilégio de formar vários pedagogos e assim, é uma delícia ver os projetos que eles desenvolvem para os jovens, com o EPASE para criança e adolescente, porque nós temos essas linhas também. Então, e lógico, para quem era da saúde, para expandir a ferramenta. Eu, como fisioterapeuta que só trabalhava com as mãozinhas, eu, de repente, conversar mais do que pôr a mão foi uma mudança muito drástica. Mas qualquer pessoa pode se formar facilitador de EPASE. E eu falo, é uma oportunidade de você exercitar ou ajudar a pessoa, você mudar as suas percepções como profissional em qualquer área e ainda dá para trabalhar com isso. Nesse momento atual, onde muitas pessoas estão buscando uma renda extra, uma forma de renda até, não é mais renda extra, se torna uma ferramenta para poder auxiliar e ainda conseguir manter um trabalho autônomo. Então, em todos os nichos a gente consegue ajudar aí com a ferramenta. Nossa, muito legal. E principalmente que aí você já aumentou um pouquinho mais essa nossa informação, porque pode-se atuar com a criança, pode-se atuar com o adolescente. Sim, Então, sim. não tem uma faixa etária para você poder aplicar, né? Não, Não não, tem não. uma indicação. Temos um pequeno empecilho, né? Mas aí eu já tenho um desenvolvimento de experiência de trabalho que já me ajudou a sanar esse pequeno empecilho. Nós não é uma contraindicação, mas não temos como atender pessoas que não se comunicam conosco. Então, um paciente em coma ou com algum déficit cognitivo, né, uma pessoa que tem alguma síndrome que não consiga conversar, ou uma pessoa muda mesmo, você fala, poxa, essa pessoa não vai ter oportunidade? Ela vai ter. Quem tem o cognitivo bem estabelecido, nós adaptamos de outras formas, na escrita, de outras formas. Quem está em coma, nós tratamos os parentes. Porque quem está em coma não tem conflito naquela hora, mas os parentes estão em conflito. E a gente percebe a diferença no resultado daquele paciente que está passando por uma situação, vamos dizer assim, que não tem como fazer o EPASE, quando o paciente, que é o familiar, faz a sessão. Então, várias vezes a gente acerta uma pessoa que se diz bem, fala que está saudável, está procurando EPASE para outra pessoa, só que ela mudando fica bem. Coincidência ou não, hoje eu assisti na televisão, é muito raro eu fazer isso, eu vi uma frase comentada, acho que foi numa reportagem, que a gente muda, na realidade, a nós mesmos, mas nós não mudamos o outro.
Então, tem pessoas que falam, você consegue fazer a pessoa mudar? Não, eu falo, eu consigo te ajudar a restabelecer as suas percepções. Você vai mudar para a melhor versão de você. Você muda. Então, isso eu achei muito legal. Não, é uma frase de senso comum. A gente não muda os outros, mas mudando as nossas percepções, algo vai mudar. Alguma coisa, as reações de quem está em volta não tem como ser as mesmas reações de antes, a partir do momento que uma pessoa na família passou por uma sessão de paz. Muito bom. A nossa querida terapeuta Cristiane Andréia, que tem um trabalho muito bonito também, ela fez aqui uma pergunta para você, Newton. Se é possível utilizar o EPASE como uma ferramenta em atendimento de sexualidade? Perfeito. Não, não só dá, como é um trabalho lindíssimo que você faz. Porque, assim, quantos bloqueios uma pessoa pode desenvolver por um abuso sexual, ou por ter uma dúvida sexual, ou qualquer outro critério dentro da educação sexual. Né? Como eu falei, os pedagogos eles têm desenvolvido um trabalho lindo com o EPASE. E como ela é uma ferramenta de desbloqueio, é como eu falo, quando você percebe que aquela pessoa, aquele jovem, o adulto, que tem algum tipo de conflito nessa área, a gente consegue dar aquele empurrãozinho. Eu falo que é aquela passagem na porta, para ele continuar desenvolvendo um bom trabalho. Então, sim, nessas áreas de bloqueios sexuais, inclusive eu já tive 2 casos de abuso sexual que a gente tratou, e foi muito interessante as resoluções, e casos, inclusive, de impotência. É muito legal quando a gente percebe que tem um conflito por trás dessa situação. Se tem conflito, a gente consegue atuar com o EPASE sim. E é uma ferramenta muito legal porque ela é simples. Eu não levo maleta para ela. Eu simplesmente vou assim e eu já tenho tudo que eu preciso para atuar. Isso também é muito legal. Uma ferramenta que a gente não precisa estar sempre com o material em volta. A gente só precisa estar disposto. Essa é a ferramenta que a gente precisa. Muito bacana, Andréia, o Cristiane, Andréia, espero que tenha respondido aí a sua questão, né? A aromaterapêutica também gostou a nossa melhor versão. Essa é uma frase, assim, os meus alunos que estão assistindo devem ter falado que a gente combinou, porque tudo que é post meu tá lá. Seja a sua melhor versão, busque a sua melhor versão, porque eu acredito muito nisso. Que legal. Vale a pena sim conhecer, Cristiane. Newton, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Hoje você sabe que meu papel hoje é perguntar, né, Newton? Por favor, pode mandar bala. Adoro. Estou aqui interagindo com os nossos colegas que estão assistindo e também algumas questões que a gente já tinha levantado que eu gosto de pesquisar, que o pessoal pode estar interessado em saber. Sim, sim. Nós estamos vivendo um momento que vou te fazer a mesma questão que eu fiz para a Mari até ontem. Nós estamos passando por um momento de isolamento, que você vê que muitos assim, conflitos aumentaram, muitos atendimentos até policiais aumentaram. A gente percebe que tudo isso que nós estamos vivendo hoje está impactando na vida das pessoas, né? E como disse a Mari ontem, e vai ter o pós também disso tudo. Como que o EPASE pode ser eficaz para estar lidando com isso e principalmente restabelecer as pessoas, tanto no momento que nós, nesse cenário atual, né, estamos aí na faixa laranja, na Baixada Santista, mas no momento que virá para a gente, eu sei que as pessoas não aguentam mais falar sobre isso, mas é uma questão que vai nos acompanhar muito. E como restabelecer essa saúde? O que você me diz do EPASE nesse processo? Perfeito. Na realidade, eu concordo plenamente. É um assunto que vai dando uma certa canseira, mas ele não saiu do cenário. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Realmente as coisas estão diferentes. As relações estão diferentes, as normativas estão diferentes. Independente da sua posição, seja ela qual for em qualquer nicho, mexeu com a sua vida, mexeu com a minha vida. Então, essa jornada ela surgiu baseada nisso, né? Se não teria sido o workshop ali presencial que nós estamos retomando ele também. Então, é muito interessante que no EPASE, a primeira coisa que eu fiz quando começou tudo isso é falar, meu Deus,
É isso que estão passando na TV e as pessoas estão assistindo? As pessoas estão em pânico, a gente me procurando para tirar dúvida em como eu estava, como se eu estivesse já dentro de um caixão. Então eu falei, opa, as percepções estão totalmente abaladas. Percepções, eu chamo isso de rio envenenado. É que nem o Rio Tietê ele é lindo, ele é maravilhoso, mas você vai ali na marginal Tietê, ele está todo poluído. Mas se você vai na nascente do Rio Tietê, ela é água pura. Então, o ser humano é isso, nós temos uma nascente puríssima. Só que se eu ficar jogando lixo dentro da pessoa, a pessoa vai ter uma percepção poluída. E aí o que acontece? Cabe a nós mesmos, ou colegas que podem ajudar, passar uma peneira, jogar aquele cloro para limpar aquela água. Então, na realidade, o EPAS ele é uma ferramenta, ele é essa peneira. Então, sim, eu digo que eu não deixo de trabalhar com o EPAS em nenhum nicho da minha profissão. Seja quando a pessoa me contrata para fazer uma sessão de EPAS, ou seja, para fazer qualquer sessão, até de fisioterapia tradicional. Eu vejo que a pessoa está abalada. De alguma forma, até aquela pessoa que fala, não, isso não está me influenciando. Mas eu percebo as atitudes, as percepções, e isso eu falo para vocês. O EPAS, por isso que o tema de hoje, eu deixei aquela palavrinha ressignificar. Eu quero, pelo menos, compartilhar com vocês alguma coisa, hoje nessa nossa conversa, que ressignifique a sua visão deste isolamento. Em vez de solidão, solitude. Né? Em vez de ser um momento que você está aflito, talvez seja um momento para você desenvolver aqueles conhecimentos atrasados. Muita gente já viu muitas dicas de como ressignificar, mas o EPAS ele faz isso para aquela pessoa que está tendo dificuldade de conseguir isso. Para quem está já com a inteligência perceptiva ali, ó, afinada, tá tudo bem. Mas infelizmente a maioria das pessoas não estão afinadas com as suas percepções. E elas entram em conflitos com muitas coisinhas e coisonas. Então o EPAS ele veio aqui sim, ele é mais uma ferramenta rápida e eficaz que a gente pode ajudar. E justamente por ter essa oportunidade de trabalhar à distância, você continua respeitando o espaço daquela pessoa que neste momento está com medo de receber alguém em casa. Então é muito legal isso. O EPAS, sim, ele vai ajudar muito no pré, né? Porque pensa, muitas pessoas, quando receberam a notícia do Covid, eu tenho um paciente meu particular que aconteceu isso, ele estava num navio. Justamente naquele momento os cruzeiros pararam, ele estava lá dentro. Então, imagina para a pessoa, um senhor de idade, passar por isso. Né? E, então, esse foi o primeiro grande susto. É passado, já foi, mas aquilo ainda está lá. Presente, as pessoas que ainda não sabem se vão voltar a trabalhar ou não, ficar vai, não vai, bandeira laranja, que nem você falou, né? Estamos agora na fase laranja, será que vai ficar na vermelha de novo? As brigas, como é que fica? E o futuro, o que nós dizemos? Né? Então eu digo, não importa. Não importa o que passou, não importa o que tem hoje, não importa o que tem amanhã. Porque tem jeito. Se você sentiu na sua percepção que bateu mal de alguma forma, a gente consegue fazer isso correr de uma forma melhor. Então não te afeta. As coisas já mudaram, não vão mudar. Já mudaram, Nina, já mudou. Sim. Mas não precisa ser ruim. Não precisa ser ruim. Isso eu posso garantir, não precisa ser ruim. Né? Nós conseguimos com o EPAS e todas as técnicas que nós estamos conversando aqui, manter todo mundo bem tranquilo. Graças a Deus, os pacientes que eu tenho atendido, eu acredito que a Mari, Patrícia, Silvera, Andréa, todos que estão aí, e fora todo o corpo clínico que nós conhecemos que tem de terapeutas que estão dispostos a ajudar neste momento, estão conseguindo manter os seus clientes, pacientes, seus amigos tranquilos. Porque sabem que se precisar, tem uma ferramenta ali do lado. Para quem entrar em pânico de uma fila de hospital, nem sempre é caso disso. Às vezes a gente consegue com uma terapêutica resolver. Então é isso que eu gosto de passar para as pessoas. Restaurar a saúde. Né? E não ficar ali brincando com a doença. A gente conversou, né, nesses dias, aproveitando o gancho, a prevenção. Prevenção com preocupação, ela é nociva. Sim. Né? Ela é nociva. Agora, quando você trabalha um restaurar saúde, o foco é outro. A pessoa pensa no que ela tem de melhor e, de repente, o corpo dela começa a responder aumentando a imunidade, melhorando todo o astral e, de repente, um cenário que é de escassez, um cenário que é de doença, um cenário que é de isolamento, nós teremos um cenário de aproximação, nós teremos um cenário de fartura. E aí a gente começa a perceber que dá para ajudar nesse sentido. Então o foco é parar até de falar de prevenção.
O profissional da área da saúde adora falar de doença para resolver os doentes. Depois ele pensa na prevenção, que é uma coisa muito famosa hoje. O que nós temos de prevenção em vários nichos, né? Eu vejo prevenção em todas as áreas, da nutrição, tudo, e realmente é muito legal. Só que prevenção com preocupação, isso eu só percebi nesse cenário hoje. Aí eu falei, quantas vezes uma pessoa não se previne por medo? Quando ela deveria, na realidade, focar em restaurar a sua saúde, restabelecer a saúde. Não fazer exercício Sim. com medo de ficar travado, mas fazer exercício para ficar com o corpo em dia. Olha a mudança de percepção aí. Isso é usar as percepções de forma inteligente. E o corpo reage química e fisiologicamente a tudo isso. E hormonalmente. É muito interessante isso. Por isso que a gente está aqui conversando disso hoje. Newton, a Cristiane, ela também disse que gostou muito da técnica e ela gostaria vai querer conhecer. Aí já vou entrar num outro questionamento. Você é um facilitador de EPASE, né? Sim, Você sim. é o nosso mestre, nosso professor aqui de EPASE. E como faz se a Nina quiser ser aí uma facilitadora de EPASE, se a Cristiane querer ser uma facilitadora de EPASE, como é que a gente pode proceder, Newton? Perfeito, perfeito. Bom, isso ia ser uma surpresa para a roda de conversa, mas eu já vou aqui dar uma esquentadinha. Quem acompanhar a jornada até o final, até quinta-feira, eu vou deixar um link para poder se inscrever no curso, porque nós fomos agraciados com os criadores do método com a permissão de trabalhar com este método online, ou seja, poderemos formar facilitadores online. E isso foi uma coisa muito feliz que eu senti quando eles falaram, porque eu percebo quantas pessoas têm me procurado falando, Newton, eu gostaria de ajudar mais, eu gostaria de fazer mais. Então, o link eu vou deixar para vocês depois da roda de conversa, um link do Simpla para poder se inscrever por lá, e no final deste mês teremos exclusivamente 3 turmas, e somente essas 3 turmas. Então, são 3 turmas de 4 pessoas, então corre, já anota aí, ó, o Newton falou que vai deixar o link lá. O link vai aparecer aí no final da nossa roda de conversa para vocês poderem se inscrever. E lógico, vou deixar o meu contato para vocês poderem me procurar pelo WhatsApp também, não tem problema. Gente, então, ó, nos acompanhem até quinta-feira. Quinta-feira tem a roda de conversa com esses 3 profissionais maravilhosos, né? Que está aqui com a gente na segunda, terça e quarta. E na quinta-feira, esses 3 ainda recebem 2 convidadas maravilhosas. Essa roda de conversa vale a pena. E agora, mais a pena ainda, porque a gente já sabe que em junho temos curso aí para preparar facilitadores de EPASE. Então, para quem está interessado, pode deixar aqui na roda. Eu vou lembrar o Newton que ele tem que nos passar o link e ele tem que falar um pouquinho mais sobre isso, gente. Com certeza, temos que aproveitar essa oportunidade. Newton, o que mais que você pode nos abrilhantar? Olha, eu observei numa das perguntas e adorei, dei uma passadinha aqui de olho rapidinho, alguém comentando se seria como um psicólogo, né? Eu acho isso interessante comentar. Isso não vi. Essa eu peguei rapidinho também, bati o olho ali e peguei uma rebarba. Se eu não me engano foi o Pedro que perguntou. Então, na realidade, eu nunca cometeria essa ousadia de pegar um profissional tão rico como um psicólogo e um psiquiatra e tirar deles o mérito da psicologia. Gente, é um estudo de 4 a 5 anos, muito aprofundado na mente humana. Mas como todo estudo, aí eu falo como fisioterapeuta, nós temos que começar a agregar ferramentas. Então, assim, na realidade, nunca um facilitador de EPASE vai invadir a psicologia a fundo, porque ele estuda o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Nós vamos atuar como uma ferramenta prática, por isso que qualquer pessoa pode fazer esse curso, embasado somente nesses 5 cérebros. Claro que vão ter outras ferramentas, agora eu vou estragar mais uma surpresa, que eu gosto muito de compartilhar muito material extra dentro do curso do EPASE. Então, na realidade, videoaulas que eu tenho, assim, que eu falando sobre o EPASE, para dar uma aprofundada somente para os alunos, material extra sobre setênios, enfim, vários assuntos extras para agregar mais conhecimento. Então, na realidade, nós não vamos invadir a área da psicologia, nós vamos arranhar uma superfície. Nós ajudamos o psicólogo.
Como eu falei, os psicólogos que se formam em EPASE, gente, faz um trabalho lindíssimo, completíssimo, porque ele usa o que ele já sabe e usa uma ferramenta extra. Assim como eu fiz Pilates. Como fisioterapeuta, eu me formei em Pilates, e o Pilates não tirou em nada o conhecimento que eu peguei da faculdade. Pelo contrário, ele apenas, como minha colega, eu gostei da palavra, vou usar, abrilhantou. Ele me complementou, ele facilitou minha jornada como fisioterapeuta na arte de passar exercícios. E a ferramenta do EPAS é a mesma coisa, ele facilita o trabalho do psicólogo. Muitas vezes mais rápido do que aparenta. É bom deixar bem claro isso, né? Porque a gente, às vezes, as pessoas esquecem que nós terminamos uma formação e aí nós vamos adquirir várias ferramentas para cada vez mais podermos atuar de uma forma efetiva, né? Uma forma eficaz com o nosso cliente, o nosso paciente. E é o que você está falando, quem vem com o EPASE vai ganhar esta ferramenta a mais, vai ter este instrumento a mais para poder trabalhar ainda de uma forma, talvez até mais rápida na resolução do conflito do seu cliente / paciente. Né, Nilton? Exatamente, exatamente. Na realidade, o perfil de quem se forma facilitador, e eu sempre busco nas pessoas deixar muito claro isso, né? Porque você aprender uma ferramenta é para ser usada. Você não vai começar a acumular ferramentas que ficaram guardadas na gaveta. Pelo contrário, eu gosto de dar propósito, deixar a pessoa se sentindo pronta para atuar. Então, assim, você se formou no curso, é um curso de um dia inteiro. Você já sai formado com certificado. Ali já começa a nossa orientação, porque eu gosto de deixar a pessoa pronta para já começar a atuar no dia seguinte. Os cursos, eles focam muito em te deixar preparado, muito material para você estudar e ir se preparando para atuar. Eu, Newton, como o colega falou aí agora há pouco, que eu já tinha dentro de mim alguma coisa de professor, então eu vou aproveitar isso, eu gosto de sentir que o aluno sai pronto. No mesmo dia que terminamos o curso, ele é meu colega de trabalho. Ele não é mais meu aluno. Então eu trato ele dessa forma. E assim eu vou trabalhando com ele, com a minha experiência, para ele utilizar a ferramenta de uma forma útil e eficaz, trazendo benefício para os seus pacientes e clientes. Mas digo também, viu, Nina, muitas pessoas se formam no curso simplesmente para ajudar a si própria e a família, e isso não é ruim. Tenho muitos profissionais facilitadores de EPASE que não atuam ainda, pelo menos, com o trabalho, mas ajudaram seus filhos a resolverem conflitos. Um medo de elevador, que ela não conseguia entrar no elevador, de repente ali com o EPASE começou a entrar no elevador tranquilamente, e aí de repente algum trauma ou conflito que poderia surgir foi rompido. Né, aquela coisa de escola. Então, muitas mães gostam de fazer o curso por ser uma ferramenta prática e rápida que expande a percepção da criança e acaba também expandindo a da mãe também. E como eu falei, tem o conhecimento dos setênios que no curso não é aprofundado, mas eu dou isso como material extra que acaba aí as mães adoram. Né? Então, assim, na realidade, a gente gosta de agregar o máximo de conhecimento. E eu acho que agora, neste momento atual que as pessoas estão em casa, o maior número de EPASE vai ser em casa mesmo. Vai ser dentro da própria casa. Com certeza. Isso já estão tendo vários relatos, né, dos conflitos que estão sendo gerados, porque agora, eu sempre brinco, você convive um período muito curto dentro da sua casa, né, acordado, porque a maior parte você está dormindo à noite. O resto do dia você compartilha com o seu trabalho, com outras pessoas. E agora não, o trabalho veio para dentro de casa, então as pessoas estão compartilhando o trabalho e a união familiar. E aí é onde começam a aparecer as pequenas diferenças e os pequenos conflitos, como você mesmo disse, esses pequenos que podem trazer muito transtorno. Sim, Newton, é verdade. Realmente EPASE é apaixonante, porque é uma ferramenta que pode trazer aí bastante, não só para trabalhar, mas como você mesmo ressaltou, para a pessoa até cuidar de si, cuidar dos seus. Sim, né? exatamente. Então, porque o cuidar começa em casa. Bacana isso. Eu mesmo não tinha parado para pensar nesse quesito, acho que eu vou me inscrever. Você sabe que você é muito bem-vinda, Nina, realmente seria um prazer imenso. Nós vamos conversar aí, você vai ainda agregar essa ferramenta. Vamos sim, no coaching ela com certeza é muito bem-vinda. Pessoal, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Aproveitem que está acabando o nosso tempo,
né? Sim, sim. Se vocês têm mais alguma curiosidade, pergunta, este é o momento para vocês poderem estar nos perguntando. Se perguntar como é que faz para usar o Instagram em dupla ou alguma coisa no Facebook, eu não vou saber responder. Por que que o meu celular é fresco? Também não, mas tudo bem. Tá? Mas de resto, dentro da proposta, eu posso tentar responder mais alguma coisinha. Olha, você está brincando, Newton Filho, mas você sabe que hoje tinha 15 mensagens no meu Facebook. Aí eu fui lá olhar, né? É difícil o pessoal usar o Messenger, usam mais o WhatsApp e tal. Sim. 13 era perguntando como é que eu fiz para fazer a live convidando a Mari. Então eu vou precisar dessa aula também, tá vendo? Se eu tivesse assistido, se eu tivesse sido uma das pessoas que perguntou, eu teria aprendido e não tinha pagado aquele mico. Eu tô aqui com esse cabelo duro há mais de uma hora antes da apresentação, sabe? Esse coco que eu fiz aqui, eu deixei pronto, sabe? Ajeitei até microfone, ó. Ó, isso aqui era pro Face. Falhou tudo, mas tudo bem. Meu conflito vai ser resolvido com o EPASE depois dessa sessão. Já vou fazer um AutoEPASE para não jogar o notebook da janela. Ai, gente, é cada King Kong que a gente paga, né, Nina? Mas pelo menos nada é por acaso. Eu falo com que certeza. é uma oportunidade da gente, as pessoas verem que, assim, sempre vai ter um erro, sempre vai ter uma falha. E eu digo até um desafio aqui. Quem aqui ficou um pouco ansioso porque viu que não estava acontecendo a live, que começou a ficar preocupado, meu Deus, ou então falou, tá vendo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Olha os pequenos conflitinhos. E os nossos conflitinhos, Nina? É tão legal quando a gente estimula essa percepção, que a gente fala assim, a minha paciência, será que ela consegue ir até onde? E a paciência é só um reflexo de como eu percebo o mundo. É muito legal isso. Eu tive uma pessoa na minha vida que falou uma vez, um paciente, que falou, Newton, você é tão paciente, tão paciente. Aí eu, um dia, ouvindo vários pacientes falando isso, um falou para mim, Newton, tá na tua cara que tu não tem paciência nenhuma. Eu falei, oxi, mas por maioria de voz todo mundo fala que eu tenho. Ele falou, não, não. Quando você é contrariado, o teu olho fica diferente. Aí eu falei, gente... E aí eu comecei a me perceber. E não é que eu realmente ficava com a minha pupila mais dilatada? E eu falava, caraca, olha a percepção de uma pessoa simples, humilde, mas com uma inteligência perceptiva afinadíssima. E ele me ajudou muito nesse processo, porque quando ele falou isso, eu comecei a me perceber. A maioria das pessoas vão ver aquele Newton, o cara legal, o cara bacana. Mas será que não tem um Newton que também tem os seus conflitos? Qual será o limiar da minha paciência e do meu carinho com a situação? E aí a gente percebe que aquele médico, aquele terapeuta, o terapeuta como um todo, como eu falei aqui, ele de vez em quando vai falhar também. E aí você vai perceber, mas falhou como? Falhar como ser humano, e não como médico, não como terapeuta. E aí a gente começa a perceber essa nuance, e aí eu falo, eu tenho um prazer imenso, Nina, de tratar terapeutas. É assim, eu amo tratar todos os pacientes, mas os terapeutas, eu sinto que eu estou ajudando um soldado a voltar para a trincheira, voltar para o trabalho. Né? Ainda mais nesse momento atual, eu me reconheci como aquele soldado médico que corre de trincheira em trincheira e vai curando a pessoa, vai ajudando, vai tentando ajudar aqueles soldados a voltarem em campo. Né? Porque muitos que estão em campo, realmente eles não estão preparados, não no nível técnico, mas emocional. Eu vi terapeutas me falarem, Newton, eu não estou trabalhando porque eu estou com medo. Eu falei, mas meu Deus, você se preparou a vida toda para isso. Quando falaram, quando tiver uma grande calamidade, você vai estar à frente, você levantou o braço. Quando tem o juramento ali na área da saúde, na fisioterapia nós também temos, tratar todas as pessoas, apareceu aí o dito cujo pronto, quem trabalhava domiciliar não trabalha mais, quem está em hospital está com medo. Aí eu falei, por quê? A gente já estava em infectocontagiosa naquela época, quarto ano de faculdade, eu entrava na infectocontagiosa com pacientes com várias doenças, desde meningite, tuberculose, e eu estava lá com os acessórios que me ensinaram que eram certos. E eu entrei e saí inteiro. Por que agora tem que causar mal isso? Entende? Eu trabalho com sentimento lógico nessa situação. Então, quando eu resgato um terapeuta, alguém da área da saúde, que fala, Newton, voltei a trabalhar com força total, o meu braço se abre mais, com uma distância maior.
né? E quando um paciente chega para mim e fala assim, Newton, eu agora estou me sentindo bem, eu fico feliz porque eu sei que este não vai passar os males dessa situação. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai espalhando a semente do bem, e o meu intuito é aumentar essa corrente, né? E eu acho que a gente está conquistando isso com a jornada. Newton, eu tô travada, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu estou vendo uma rodinha girar. Eu acho que Ah, é? é a vingança do celular. Newton, poxa Que vida, horror, olha, que horror. Newton, mas então eu vou ajudando por aqui com uma rodinha virando, tá bom? Tá bom, perfeito. O Pedro aqui, ele colocou que parece ele, o momento que você estava falando. Meus alunos, eles dizem que eles me conhecem só de olhar para minha cara. E eu ficava assim, imagina, agora eu entendo por quê, porque eu faço sempre zoom e tal, e aí eu vejo meus bicos. Realmente a gente muda bastante. É verdade. Aromaterapêutico perguntou em quantas sessões consegue um equilíbrio dos seus pensamentos. Olha, muito legal essa pergunta. E sendo bem sincero, na maioria das vezes, esmagadora na primeira sessão. Muito raramente a gente tem que usar uma segunda, terceira sessão naquele mesmo conflito. Para aquele um conflito que a pessoa está passando, uma sessão normalmente é o suficiente. Voltei. Aê, aí sim, aí ó, tá vendo? Colaborou agora. Tem que me Foi ensinar a como é que faz isso. coletiva forte. Justo, justo. Tá vendo? Resolvido. Ainda bem que uma sessão já consegue entrar nesse equilíbrio dos seus pensamentos, né, Sim, Newton? sim. Por isso que eu disse, na Bacana. realidade, a gente vai de 15 minutos a um pouquinho mais, às vezes, justamente porque às vezes precisamos. A gente seleciona aquele um conflito. Acontece algumas vezes da pessoa querer resolver dois. E a gente pede um tempo. A gente fala, faz esse um e vê como reage. Porque às vezes esse um é responsável pelo outro. E se não for, a segunda sessão é para outro conflito. Então, o legal de paz é isso, a gente trata uma cena relacionada àquele conflito, dá uma semana, 15 dias para ver como a pessoa se sente, mas eu vou ser muito sincero, uma frasezinha também que eu acabei aderindo de uns anos para cá. O mal-estar, ele grita, mas o bem-estar é silencioso. Então, eu mesmo, quando fiz a minha sessão de EPASE, lá no curso, ano passado, em novembro de 2018, na realidade, quando fizeram a sessão em mim, eu achei assim, legal, tratei um conflito. Para fazer o curso, né, aula prática, né, eu nem sentia que eu tinha conflito, eu achava que eu estava numa paz. E 3 meses depois eu percebi que o clima da minha casa mudou drasticamente. E eu não tinha percebido. Então, essa experiência pessoal eu só percebi quando eu estava dando a primeira turma de facilitadores de EPASE aqui no Guarujá. E aí, durante a aula, eu estava falando um exemplo e falei o meu. E aí caiu minha ficha. Eu falei, gente, eu não tenho mais esse conflito. E faz tanto tempo que eu nem lembro como foi que mudou. Então é mais ou menos assim. O bem-estar, ele é silencioso. Então a pessoa fala, Nilton, eu não senti grande diferença. Eu falei, vai fazendo as tuas coisas. Neste assunto, depois você me fala como é que ficou. E de repente alguma coisa já mudou, só que ela é imperceptível ao consciente, mas mexe com todo o ambiente. E algumas vezes não, algumas vezes é bem gritante a mudança mesmo. A pessoa já sai realmente com uma energia diferenciada, por exemplo, naquele projeto que está empacado, um trabalho. Às vezes a pessoa fala, Nilton, eu não sei de onde tirar energia para fazer isso. Às vezes não é energia, a energia está lá. Às vezes a questão é que tem um bloqueio e a gente utiliza a ferramenta para desbloquear. Então é bem bacana. Uma sessão já muitas vezes é suficiente, a maioria das vezes. Muito legal, Newton. Ó, já falaram aqui que vão levar o Heitor para você ajudar. É Mandaram mesmo? bem boa noite. Deixa eu ver só quem foi. A Suzana. Ah, sim, Suzano. Suzy, minha amiga, um grande beijo. Vamos conversar sim É. sobre o Heitor, sim, é o filhinho dela, um menino lindo demais. Eu tô devendo conhecer ele, eu acho que só assim que eu vou conhecer, né, Suzy? Pelo amor de Deus. Amigo Aí, desnaturado. ai, mas ela perdoa, porque ela sabe que a gente vive na correria. Ah, sim. É, Fê Almeida, o mesmo conflito tratado pode voltar depois do EPASE? Perfeito, Fê, perfeito, perfeito.
Na realidade, o mesmo conflito ele não consegue mais voltar com o mesmo dessabor, vamos falar assim. Mas pode ter alguma coisa similar a isso. Né? Dando um exemplo, quando você sabe que você não pode pôr o dedo na tomada porque dá choque. Se você botar o dedo na tomada, você tomou o choque sabendo que ia tomar o choque. Então existe todo um preparo para aquilo. Até o dedo você não vai pôr todo lá dentro, você vai pôr só a pontinha do dedo, né? Agora, uma criança, por exemplo, que não sabe que dá choque, ela vai vir com o susto, com o impacto, aquela tomada se torna um monstro devorador de dedo, e de repente ela cria um medo de mexer em qualquer tipo de buraquinho, vamos dizer assim, eletricidade, essas coisas. Olha a diferença de percepção. Então, como diz o Einstein, né, uma mente que se expande, ela nunca volta ao mesmo tamanho. Então, eu usei até essa frase para fazer a divulgação, porque não tem como. Você pode até ter um conflito parecido, mas você nunca mais vai olhar para aquele conflito da mesma forma. Às vezes a gente precisa de mais sessões para resolver de vez o conflito, porque às vezes ele tem braços. Às vezes o mesmo conflito pode ter braços, pernas para outros lugares. E aí a gente precisa atuar nesses braços às vezes. Aí tudo bem, a gente tem aí uma sessãozinha um pouquinho mais trabalhada. Mas no geral, a gente já trabalha na cabeça desse problema. Então a pessoa, sempre que passar por algo similar, ela vai falar, opa, eu já sei o que vai acontecer comigo se eu for por aí. Então essa inteligência de percepção que a gente acaba tendo, que é uma percepção afinada, ela não tem como a gente de novo passar pelo mesmo problema igual. Aliás, vou corrigir, passamos pelos mesmos problemas sim, mas nós lidamos muito melhor com eles. No mínimo de forma leve e no máximo de forma totalmente produtiva para a nossa vida. Essa é a ideia. Porque muda a visão, né? Você muda a forma que você vai observar, você vai perceber, você vai ver aquilo. Aromaterapêutico está perguntando se o atendimento é só verbal. Sim, sim. Vamos colocar 98% verbal. Porque eu gosto de ter outros estímulos. Então, no presencial, eu consigo ter o toque. Então, o toque não é obrigatório. Eu dou dicas dentro do curso de algumas coisas que podem auxiliar dentro do toque, que é o toque de acolhimento. Mas, a técnica em si, como ela foi elaborada, seria 100% verbal. 100% verbal. Um detalhe ou outro que eu acho que é interessante, por exemplo, eu brinco, né, que Jesus tocava os enfermos, né? Então eu gosto de, quando a pessoa está passando um conflito, pôr a mão, às vezes no joelho, para ela saber que estamos ali para ajudar. Existe uma técnica chamada respiração do coração, onde a gente estimula a região de cardíaco. Não são do EPASE, mas como eu falei, casam com o EPASE e eu acabo passando para os alunos, né? Mas a técnica em si do EPASE, 100% verbal. E 100% consciente também. Se alguém dormir na sessão, começar a querer entrar em transe, a gente já volta. Entra em transe, é muito legal entrar em transe, mas para quem tem experiência, na nossa técnica a gente fica no consciente mesmo e tá bom por enquanto. Fala, volta para mim, volta. Opa, voltou? Não, vamos, se entrar em transe, você fala, pode voltar, volta para o consciente. Sim. Isso, Né? exatamente. Eu falo, não, calma aí. Até porque eu tenho uma facilidade como paciente de dormir em sessão, né? Então eu tomo cuidado com isso também, senão já viu, né? Walter, boa noite. Walter entrou agora. Ô, Walter, boa noite. Guadalupe, oi, para mim fazer uma diferença à sessão. Muito obrigada. Sim, Guadalupe. Uma diferença à sessão para ela. Ela está agradecendo aí, já é alguém que já passou por você na sessão. Sim. Um grande abraço, Lupe. Fica com Deus. Newton, foi você que iniciou a nossa live, então eu não sei o tempo correto. Pelo que eu estou aqui tomando conta, mais ou menos, nós devemos estar no fim, porque já são 10h03, foi umas 9 e pouquinho, não foi isso? Foi isso. Acho que agora já estamos nos 20 segundos para encerrar, então já está na hora da boa noite. Newton, então eu gostaria de agradecer, vou deixar para você as considerações finais. Foi maravilhoso, o Walter está dizendo que te conhece, que você é um profissional super competente. Obrigado aí, Walter, pelo Grande amigo. depoimento. A aromaterapêutica está dando gratidão